Olá, hoje nós tivemos um pequeno probleminha no começo, algo não deu certo, mas agora eu acredito que está tudo jóia. Bem, eu gostaria de começar lendo essa passagem do Salmo 139, 7 e 12. Essa passagem na Bíblia, eu vou ler da mensagem, diz assim: existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Se subo ao céu, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em um minuto. Na verdade, já estás lá me esperando. Então eu disse a mim mesmo: ele me vê até na escuridão. À noite estou imerso na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade, para ti são as mesmas coisas. Eu tenho pensado muito sobre essas questões que nós estamos vivendo. Tenho atendido algumas pessoas com muitas dificuldades por N razões, mas de alguma maneira ansiosas, de alguma maneira numa situação de escuridão. E quando eu li esse salmo, ele chamou demais a minha atenção justamente por isso. Não existe escuridão onde o Senhor não esteja conosco. E nessas últimas semanas eu tenho lido demais, eu li muito, eu amo leitura. E eu estava lendo um livro essa semana que eu fiquei com vontade de compartilhar um pouco dele com vocês. E o nome dele é esse, ele fala sobre a questão de Jesus, da calamidade, da graça, da gratidão, numa situação onde você está passando dificuldade, num momento de escuridão na sua vida. E eu gostei muito desse livro porque ele traz certos comentários que vão exatamente ao encontro daquilo que eu creio, que eu acredito. É gostoso quando você crê de uma forma em algo e você encontra outras pessoas que concordam com você. Isso faz com que não só o teu coração jubile, mas muito mais que você se firme ainda mais naquilo que você pensa. Então, nesse livro, o autor ele fala assim: a ansiedade perturba, o medo paralisa, as doenças elas esgotam, a dor dói, a dor mais aguda de todas, a indignação final, a morte pica. Eu achei fantástica essa colocação, porque ele é um pastor e eu como pastor e como pessoa, né? Eu preciso concordar com essa sentença. Tudo isso realmente é verdade, mas aonde vai a nossa caminhada com Deus? Até aonde que nós nos colocamos como cristãos nessa realidade? Porque existe um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que diz assim: a chuva, ela chove para todos. Não chove só na casa de um e não chove no outro, chove para todo mundo recebe chuva. Isso querendo dizer que tribulações nós sempre teremos. De uma forma ou de outra, em um momento ou em outro momento, nós vamos passar por algum momento de tribulação, de escuridão, ou de ansiedade, de medo, de doença e até mesmo de luto por conta de uma morte. Então nós precisamos, como cristãos, estar preparados para saber o que fazer nesses momentos de dificuldade, porque eles acontecem, todos nós passamos. Ontem eu estava fazendo uma reunião de oração e uma das coisas que eu comentei com o grupo que estava comigo foi justamente isso. Até Paulo passou por situações muito difíceis, momentos talvez que nós poderíamos dizer de escuridão. Mas quando ele olha para esses momentos, ele olha e diz assim: isso tudo é passageiro, daqui a pouco isso passa e o sol levanta novamente.
Eu gosto demais do que Paulo escreve, isso mais ou menos que eu falei. Está lá no livro de 2 Coríntios. Se você tiver a oportunidade, leia, é muito legal. É um livro muito 10 para a gente ler. Mas o que eu queria comentar com você, eu não vou te fazer um resumo desse livro, eu trouxe só algumas coisas que eu achei interessante para compartilhar contigo, porque faz muito sentido. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo sem sentido algum, vendo as notícias do que está acontecendo, né? Ontem nós tivemos ciclone no sul do país, coisa que nunca até então, pelo menos eu não me recordo de ter visto isso por lá. Já vi muita ressaca, tanto que eu gostava até muito de ir para a praia na época que tinha ressaca, para ver a ressaca acontecendo. Eu gostava de ver o mar revoltoso, mas ciclone, isso eu não me lembro de ter acontecido. Então nós podemos ver que muitas coisas estão diferentes, nós estamos vivendo um momento, um tempo diferente. E nesse momento e tempo diferente, eu acredito que nós precisamos acordar e começar a tomar atitudes em relação ao hoje. Nós temos uma tendência lógica de olhar para trás e ficar com saudosismo do que era, do que foi, de como foi. É gostoso lembrar, eu sei disso. Principalmente lembrar as coisas que nos dão esperança. Isso é algo que para mim é uma verdade muito, muito real. Principalmente nos momentos difíceis. Eu gosto de lembrar dos momentos que me deram esperança e que me dão até hoje. Momentos em que o Senhor esteve comigo. Mas eu não posso ficar olhando simplesmente para um passado. Eu preciso olhar para frente para ver o meu hoje e ter a expectativa e a esperança no futuro que o Senhor tem para a minha vida. Então, nós precisamos lembrar de certas questões que nos momentos de dificuldade, no Salmo 50:15 diz assim, o Senhor fala, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. O próprio Deus chega para nós e diz assim, clame, me chame, me dê um oi, porque eu sei o que você está passando e eu tenho como te ajudar. Muitas vezes o problema é que nós estamos tão desanimados, entristecidos, talvez achando que Deus até esqueceu da gente nesse momento, ou que Deus está nos castigando por alguma coisa, e nós esquecemos dessa verdade que o Senhor disse, se você está passando dificuldade, clame a mim, me chama que eu tenho como te ajudar. Nós precisamos pedir ajuda àquele que pode nos ajudar. Muitas vezes, no momento de dificuldade, nós ficamos tentando pedir ajuda para um, para outro, tentando resolver da nossa maneira, do nosso jeito, as dificuldades de um jeito, de outro, com o nosso próprio esforço, com a nossa própria criatividade. E aí, quando nada deu certo, quando tudo está praticamente perdido, aí a gente lembra de pedir ou para algum irmão orar, ou a gente mesmo orar, e aí a gente tem expectativa de Deus fazer alguma coisa. Em todos esses anos de caminhada com o Senhor, uma das coisas eu aprendi, quando o problema surge, a primeira coisa a fazer é clamar ao Senhor. Você pode ter noção do que fazer, você pode ter a criatividade para resolver o problema, mas eu não sei. Eu gosto de ver o Senhor comigo em todo tempo. E eu gosto de compartilhar com Ele, não só das minhas alegrias, como dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas dúvidas. Então, na verdade, eu não espero a coisa já estar lá adiantado. É como se eu prefiro já de início olhar para o Senhor e dizer, Deus, vem cá, vamos conversar. Vem me ajudar, como é que eu posso? Eu acho que eu devo resolver esse problema dessa forma, mas como que o Senhor me orienta a fazer isso? Eu acho que quando nós temos essa humildade de buscar ao Senhor, antes de tentar resolver algo, o Espírito Santo, ele nos
brinda com a sabedoria. E muitas vezes a forma de solucionar certos problemas acabam sendo mais criativos e muitas vezes não, 100% das vezes eficaz. Então nós precisamos pensar que o Senhor, Ele é conosco. Vamos orar agora? Ora comigo dessa forma, em concordância. Pai, o Senhor conhece as circunstâncias que eu estou vivendo e que terei de ainda enfrentar. Me ajuda a passar por esses desafios, tendo meu coração na Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo fortaleça-me nesse momento, Senhor, de aflição, de dificuldade. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a ser sábia nos momentos de perigo. Enche-me, Senhor, da Tua ousadia. Que a Tua misericórdia possa ser sempre vista, percebida na minha vida e que a minha vida seja uma testemunha, Senhor, do Teu amor, do Teu carinho e do Teu cuidado. Vem sobre nós nessa noite, Senhor, e abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse momento comigo. Derrama, Senhor, a força do Teu Espírito Santo e que cada um seja cheio, Senhor, da Tua ousadia. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos a todos, muito gostoso ver vocês aqui comigo. E eu queria partilhar com vocês essa citação do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um autor que eu amo demais. Ele que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele escreveu as Crônicas Intergalácticas, né? Ele escreveu livros de comentários teológicos, ele tem uma gama de livros muito grande. Mas se você espremer todos os livros dele, você vai ver uma coisa: Jesus está lá, firme, forte, orientando o caminho. E a forma dele escrever eu acho muito legal. E esse comentário que ele fez eu acho muito bonito, porque diz assim: olha, a dor insiste em ser atendida. Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o megafone dele para despertar um mundo surdo. O que Deus está dizendo para você nesse momento? Como que você vai reagir ou agir em relação a isso que o Senhor está dizendo para você? Porque nós podemos olhar e dizer que nesse momento o megafone do Senhor está ligado. Está ligado para a minha vida, está ligado para a tua vida, está ligado para todas as vidas que quiserem, na verdade, ouvir. Lá em Apocalipse é um livro que eu gosto demais. Assim, ele é, para mim, a estrela, é o Apocalipse. E lá diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Nós temos ouvidos, mas nem sempre nós ouvimos. Será que você tem ouvido o que o Senhor tem dito, tem gritado através do seu megafone nesse momento que nós estamos vivendo? E se você está ouvindo, o que você tem feito com tudo isso que o Senhor já tem te falado, com o que você está ouvindo do Senhor? Porque, entenda, o Senhor, Ele fala conosco. Mas Ele não espera que seja simplesmente um monólogo que Ele faz para nós, que venha a entrar por um ouvido e sair pelo outro. Na verdade, o que o Senhor espera de nós é que, à medida que Ele nos ensina, que Ele fala conosco, nós tenhamos ações em relação a isso que Ele disse. Por isso, olá, alguém pode me dizer se tá... Voltou? Voltou. Hoje nós estamos no desafio da tecnologia, pelo visto. Entrou lá, ok. Bom, antes de eu ir para frente, deixa eu ver. Olá, o Gui tá aí, Sueli. Olá, Sueli. Rosângela, o Jussier, a Cícera. Nossa, que legal. Muito bom ter vocês aqui comigo, Alexandre. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar, né?
É verdade, Guilherme, eu sei que você ama C.S. Lewis. Bom, eu tinha colocado, vamos ver, espera só um instantinho, que aí até aqui foi para frente, o negócio caminhou até dizer chega. Vamos lá. Então nós falamos da tribulação ali, das dores que vêm com as situações que nós passamos. E aí não tem como eu não dizer para você que as tribulações que nós passamos, elas revelam o quê? Revelam o nosso coração. Nosso coração é revelado aí. E é exatamente nesses momentos que eu não tenho como não falar com vocês sobre a questão da fé. Toda a vida vocês vão me ver falando da fé. E o que é a fé? É a confiança em Deus e na palavra dele. É um acordo, de uma certa forma, que você faz com Deus. Que Deus sempre fica firme ali, ele não muda, ele não vacila. E outra coisa, a fé não é uma emoção, não é um sentimento que vem no nosso coração. A fé é uma escolha. Eu já disse isso para vocês. Isso não é o autor que está dizendo, isso sou eu que estou falando. Mas são nos momentos difíceis da nossa vida que nós precisamos não nos concentrar nas questões, nas dúvidas e até mesmo será que eu tenho fé suficiente para conseguir passar por essa dificuldade? Não. O nosso olhar ele precisa estar firmado que é na fidelidade de Deus. Deus é conosco. Deus é fiel. Deus não nos abandona. Deus é presente conosco em todo o tempo. Então nós precisamos ter essa certeza de que não é a quantidade de fé que eu tenho. Porque eu já vi muita gente virar às vezes para mim e dizer assim, mas pastora, eu acho que eu não tenho fé, eu acho que a minha fé está vacilando, eu acho que minha fé é muito pequenininha. Mas não é a questão da nossa fé. Nós podemos ter, a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas a fidelidade de Deus, ela não titubeia. Então, nós precisamos o quê? É olhar para as promessas do Senhor, das promessas que Ele fez para nós através do Filho dele, Jesus. Não esquecer disso jamais. Nos tempos da aflição, quando nós estamos passando por alguma aflição, seja ela física, seja ela emocional, ela não pode ser suportada apenas com a sua própria coragem e determinação. É isso que eu estou falando desde o começo, que nós às vezes passamos por dificuldades e tentamos enfrentar as coisas sozinhos primeiro. Não, isso não é saudável, a gente não consegue ter sucesso dessa forma. Nós precisamos sim entender e compreender que é Jesus que está do nosso lado, é Ele que nos auxilia, é o Espírito Santo que nos reveste, é a sabedoria de Deus que vai nos orientar a como lidar com toda essa situação. Porque lá em Coríntios diz assim, pois como compartilhamos abundantemente dos sofrimentos de Cristo, por isso, através de Cristo, compartilhamos abundantemente do seu consolo. Você veja, eu estava lendo Coríntios antes até de começar a ler esse livro. E eu achei muito legal o autor estar falando justamente sobre isso também. Por quê? Porque às vezes nós temos uma ideia, talvez um pouco errônea, sobre a questão do consolo. Porque o consolo, ele nem sempre é agradável, ou ele significa que nós vamos ser retirados do sofrimento ou libertados daquele sofrimento. Não, o consolo, ele quer dizer que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos no momento de dor, no nosso momento de miséria, no nosso momento de escuridão, no nosso momento de ansiedade. Nós não estamos sozinhos nesse momento. O Consolador, ele está do nosso lado para quê? Para nos sustentar nesse momento de calamidade. Então, quando eu leio na Bíblia a palavra consolo, não é algo que eu penso, puxa, esse problema vai acabar agora, rapidamente. Não. Quando eu vejo consolo, eu consigo compreender que a situação pode estar muito difícil, muito terrível,
Mas é o Senhor, é o Espírito Santo que vai me auxiliar a passar por isso. Semana passada eu creio que eu fiz o comentário sobre aquela passagem de Isaías que diz que quando o mar vem, nós não afogaremos, quando o fogo vem, ele não nos queimará. É nesse sentido que o Senhor está tentando colocar no nosso coração e na nossa mente a certeza de que Ele é presente. A gente às vezes não, né? Mas Ele é sempre presente. Aí se nós formos para Coríntios 1,4, diz assim, Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmo recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Você consegue ver que sempre o Senhor nos chama a lembrar do outro? A nossa caminhada com Deus não é uma caminhada egoísta, aonde importa que eu chegue e não importa como. Em muitos momentos o Senhor sempre vai me lembrar e te lembrar do outro. Lembrar que mesmo Ele nos consolando, nós consolaremos alguém. Existe sempre essa dinâmica no Senhor. Nós nunca caminhamos sozinhos. Por isso que é importante a nossa presença em termos de igreja. Existem muitos movimentos de eu sou igreja, eu não preciso de igreja, eu posso fazer a minha igreja sozinho dentro da minha casa, eu, Deus, os cachorros e só tá bom assim. Não, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos do outro e do outro diferente de nós, porque são os defeitos do outro que vão polir o nosso ego, vai polir o nosso caráter. Eu e o outro, nós conseguimos ser melhores em Deus, porque nós dois em Deus podemos melhorar os nossos defeitos, ser libertos dos nossos defeitos. Se todos nós fôssemos iguais, ficaria uma situação muito desagradável. Nós precisamos entender que quando Jesus diz ame o seu irmão, é aquele que você realmente está pensando nesse momento que você olha e diz, esse não, Senhor, é bem esse que você precisa amar. Precisa ter uma palavra de amor, uma palavra de cuidado, uma atitude de cuidado. Então, quando o seu irmão precisar, e mesmo aquele que você não gosta, precisar de um consolo, você precisa estar pronto para ter uma palavra consoladora. Sofrimento não se resolve, se suporta e supera. Talvez essa seja a frase que a gente nunca quer ouvir, né? A gente prefere ouvir que não existe sofrimento. São tudo flores. Mas não, os sofrimentos eles acontecem. Talvez para alguns com uma frequência maior, para outros com uma frequência menor, mas ele acontece em algum momento da nossa vida. E nós precisamos compreender que nos momentos de sofrimento, o Senhor espera que a gente suporte, como Jesus suportou os momentos que foram dados a Ele de sofrimento. Talvez a gente com certeza não vai chegar a tanto, porque Ele teve o máximo sofrimento possível, mas as circunstâncias difíceis da nossa vida, elas estão aí para que nós sejamos capazes de suportar e superar. E a superação, ela vem através do auxílio do Espírito Santo, não da nossa individualidade ou do nosso próprio achismo e ego. Lá em Salmo 139, 12 diz assim, mesmo, foi o que eu comecei a lendo no começo agora desse nosso encontro. Mesmo a escuridão não é escura para ti, Senhor. A noite é brilhante como o dia, pois a escuridão é luz contigo. Isso é a certeza de que o Senhor, Ele nos vê nos nossos momentos mais escuros e mais difíceis. Ele consegue nos ver. E aí eu lembro a você daquele salmo que eu falei no comecinho dos 50. Clama a mim e eu te livrarei.
O Senhor, Ele sempre nos dá a oportunidade de sair do momento de desespero, de sair da situação tenebrosa, para entrar na luz com Ele, porque Ele é a nossa luz. Então, o que nós podemos fazer em relação a tudo isso? Nós precisamos orar e meditar sobre o que Deus diz, ao invés do que você diz a si mesmo. Você precisa parar de acreditar nas mentiras que você conta para você. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa, eu falei assim, olha, você é uma mulher de oração, uma mulher poderosa no Espírito Santo. E a pessoa olhou e disse assim, nossa pastora, eu nunca me vi assim. Pois é, nós precisamos parar de mentir para nós mesmos, de acreditar nessas mentiras, nessas situações que nós fazemos para nós mesmos. Nós precisamos começar a acreditar na palavra que o Senhor diz de nós, porque aí nós conseguiremos enfrentar as situações de uma maneira mais eficaz. Não podemos ficar obcecados com os nossos medos. O medo, ele interrompe a nossa fé. O medo é o oposto da fé. Então, quando eu permito que o medo tome conta do meu pensamento, dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu fico paralisada naquele momento e eu não consigo sair dali. Então, eu preciso compreender que, apesar do sentimento vir, do pensamento vir, eu tenho que fazer uso do que nós falamos na semana passada, do domínio próprio, e colocar no lugar desses pensamentos as palavras que o Senhor nos dá. Por exemplo, o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas sim de ousadia. O Senhor é a minha fortaleza e é Ele que vai à minha frente vencendo qualquer dificuldade. Entenda, nós precisamos começar a compreender a profundidade da palavra de Deus e a utilizá-la de uma forma dinâmica no nosso dia a dia. A palavra de Deus não é algo simplesmente para você ler no domingo, é algo para que no seu dia a dia, quando as coisas acontecerem, você ter elas na sua mente muito bem firme e declarar com sua boca a verdade que está escrito na palavra do Senhor. Firme o seu olhar na palavra de Deus, preste atenção nas promessas, tem inúmeras promessas para nós. Leia a palavra em voz alta, assim você calará o seu discurso interior desesperado. Porque às vezes nós precisamos dar um cala-boca em nós mesmos. E a melhor maneira de dar esse cala-boca é lendo a palavra em voz alta. Porque aí não só a tua boca está falando a verdade, mas o teu ouvido está falando a verdade. E aí a nossa fé começa a crescer. Porque a fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ore em voz alta e declare a soberania e o amor do Senhor pela sua vida. Querido, não perca tempo. Se até agora você não se espertou em tomar alguma atitude, eu te peço nesse momento, tome atitude agora. Nunca é tarde, mas a melhor coisa que nós podemos fazer diante do Senhor é dizer, Senhor, agora eu vou fazer. E não deixe para segunda-feira. O regime da segunda-feira nunca chega. Ok? Eu queria orar por você. Fecha o teu olho nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de todos os que aqui estão comigo. Quero pedir, Senhor, que teu Espírito Santo esteja ministrando essas palavras nos seus corações e trazendo, Senhor, a realidade do seu dia a dia, a dinâmica, Senhor, de viver de acordo com a tua palavra. Traz, Senhor, a mente de cada um, Senhor, as palavras que o Senhor tem para eles. E permita, Pai, que cada um veja, Senhor, a eficácia do caminhar contigo, do confiar na tua presença, confiar, Senhor, na tua ação. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um e te peço, Pai, abençoa-o, Senhor, com o teu amor, com a tua paz, com a tua prosperidade, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe vocês nessa semana.
uma semana de muitas e muitas bênçãos para vocês. E lembrem-se de não ficar obcecado com nada. Fique, se for para ficar obcecado, fique através da palavra do Senhor. Ali você vai ter muitas maravilhas para encher o teu coração de alegria e de sucesso. Beijo para você e até semana que vem.